Olá, meus queridos, eu sou Rodrigo Silva e talvez você me conheça do programa Evidências ou de algum vídeo ou palestra que eu tenha dado sobre história, filosofia, arqueologia do Oriente Médio e, acima de tudo, teologia bíblica. Mas hoje eu venho aqui para fazer para você uma proposta e um desafio. A proposta é: você não gostaria de estudar a Bíblia comigo? E o desafio: vamos nos aprofundar no conhecimento da Bíblia Sagrada? Você sabia que, infelizmente, há uma superficialidade de conhecimento bíblico no meio cristão? Isso é muito sério. Eu vi uma pesquisa recentemente que mostrou que, embora 93% dos lares digam ter pelo menos um ou mais exemplares da Bíblia em casa, apenas 12% recorrem ao livro sagrado de vez em quando. E quando foram fazer perguntas sobre conhecimento bíblico, qual foi a surpresa dos entrevistadores ao perceber que ateus, agnósticos e pessoas de mentalidade secularizada muitas vezes demonstravam ter mais conhecimento da Bíblia Sagrada do que cristãos professos. A coisa ficou ainda pior quando fizeram perguntas de cunho de conteúdo bíblico e perceberam, por exemplo, que 38% dos entrevistados acreditavam que a expressão "Deus ajuda quem cedo madruga" estaria na Bíblia. 53% dos entrevistados nem sabiam que existia o livro de Jonas. E pelo menos uns 48% dos entrevistados acreditavam que o livro de Tomé era um dos evangelhos do Novo Testamento. E a notícia pior ainda, a resposta pior, veio quando 54% dos entrevistados não sabiam responder quem pregou o Sermão da Montanha. Isso é muito triste. Seria engraçado se não fosse trágico. Mas nós podemos mudar esses números. Por isso eu gostaria de ser o seu companheiro de jornada nesse estudo da Bíblia através do curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. A quem interessa esse curso? Bom, a todas as pessoas que querem conhecer mais a palavra de Deus. Por exemplo, se você é um líder religioso, professor de escola dominical, professor de catecismo, pastor, presbítero, cooperador, não importa se você já estudou teologia, se você é até um padre e gostaria de ver a Bíblia de novo com um olhar teológico, daquele dos tempos do seminário, ou se você não estudou teologia, está aí a sua oportunidade. Seja no Brasil ou no exterior, você não precisa sair do conforto de sua casa para ser o meu companheiro de jornada no estudo da Bíblia Sagrada. E eu quero apresentar muitas coisas para vocês. Nós já somos mais, só para você ter uma noção, mais de 2.000 alunos que fazem esse curso comigo. Mas ainda há espaço para mais. Eu quero chegar pelo menos a 5.000 alunos e você é um deles. É simples, esse livro, ele transforma vidas. E nunca pense que você já sabe o suficiente da Bíblia e não precisa de nenhum curso a mais. Em primeiro lugar, o saber não ocupa espaço. E em segundo lugar, é difícil você ter tempo para estudar de maneira aprofundada a Bíblia nessa vida corrida que nós temos. Por isso que eu fiz um curso adaptado para você, exatamente para o seu contexto, para a sua condição, de uma maneira fácil, didática. E por que eu estou fazendo tudo isso? Em primeiro lugar, porque esse livro mudou a minha própria vida. Eu tenho uma história de amor com a Bíblia Sagrada, a graça de Deus me atingiu e me revelou, através da Bíblia, verdades sobre o Deus que eu já amava e eu não sabia. E estas verdades eu senti na obrigação de compartilhar com vocês. Sabe, Deus me agraciou com uma bênção muito grande que eu atribuo exclusivamente à honra e glória dele. Eu pude, ao longo dos anos, acumular muito conhecimento de cultura bíblica. Eu já fui mais de 30 vezes para o Oriente Médio, já escavei, eu cuido de um museu arqueológico aqui, o único do Brasil desse gênero, um museu de arqueologia bíblica. Dou aulas em seminários, aula em pós-graduação, já dei aulas no Brasil, no exterior, já tive alunos de todos os credos e até de não credos. E a leitura, pesquisa, investigação, experiências, viagens, tudo isto permitiu que eu acumulasse um conhecimento que seria um grande pecado ficar reservando isso para mim ou apenas para um número limitado de alunos dentro das aulas de uma faculdade de teologia. Eu posso partilhar isto com você. Mas eu sei que você fala, mas dá para aprender mais da Bíblia? Eu vou dar só um exemplo para você como é que é importante você conhecer mais profundamente a Bíblia e não apenas ficar na superficialidade de uma leitura casual dela. Olha, por exemplo, só um exemplo para você, hein? Apenas um.
Vamos pegar o livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 5. Aqui é o episódio da sarça ardente, quando Deus apareceu para Moisés num arbusto no meio do deserto. O arbusto estava em chamas, porém ele não se queimava. Aí Deus, do meio do arbusto, falou com Moisés as seguintes palavras. Eu vou ler para você. Deus continuou: Não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Você lê isso na Bíblia, aparentemente você entende. Deus pediu Moisés para tirar os sapatos. Um outro episódio semelhante a este acontece com Josué, em que Deus também, numa aparição, numa epifania, fala com Josué: tire as sandálias do seu pé, porque você está pisando em território sagrado. Agora, é curioso que a gente pode se perguntar por que Deus deu essa ordem tão estranha, tão inusitada a Moisés e depois a Josué. Afinal de contas, eu não posso tirar daqui uma doutrina, eu não conheço nenhuma igreja cristã ocidental que exija dos membros tirar os sapatos quando entram na nave da igreja. Eu não conheço nenhum católico que tenha que tirar os sapatos quando vai à missa ou algum evangélico protestante que tira também os sapatos quando vai a um culto numa igreja. Mas por que nesses momentos específicos Deus pediu a esses dois cavalheiros que tirassem os sapatos? Eu vou explicar para você através do contexto. Nós vimos a Bíblia, agora vamos ver um artefato, ou seja, nós vamos ver texto e contexto. Aqui eu tenho uma réplica, uma cópia da plaqueta ou da estela de Narmer, ou paleta de Narmer, como alguns presumem. A original desta paleta está no Museu do Cairo, lá no Egito, e ela data de 3.100 anos antes de Cristo. O que ela traz aqui? O desenho do primeiro faraó egípcio, Narmer, que unificou o Alto e o Baixo Egito. E ele está aqui vencendo um dos seus inimigos. Veja que ele segura o inimigo pelos cabelos. E ele está justamente diante de uma divindade que lhe aparece, o deus Horus, Horus vivo, o filho de Osíris e de Ísis. Curiosamente, por estar diante da divindade, o faraó está com os pés descalços. Veja, ele não tem sapatos aqui. E lá no fundo você tem um escravo do rei, um secretário dele, carregando nas mãos as sandálias do faraó. Veja, Faraó tirou as sandálias porque estava diante de uma divindade. Há outras paredes de tumbas funerárias que eu vi lá no Egito, câmaras funerárias, que trazem também desenhos de cidadãos egípcios tirando os sapatos quando descobrem que estão diante da divindade. O que é que nós aprendemos disto? Embora Moisés, e também, por extensão, Josué, mas vou falar mais de Moisés. Embora Moisés fosse hebreu, de acordo com o livro de Atos dos Apóstolos, ele cresceu em toda a cultura do Egito. Ele estava dominado pela cultura do Egito. E assim como na nossa cultura, quando alguém espirra, você fala saúde, naquela cultura, quando se estava diante da divindade, você tinha que tirar os sapatos. Não significa necessariamente que Deus estaria endossando qualquer elemento pagão na vida de Moisés, não é isto. Mas se Deus apenas falasse do arbusto para ele, sem ordenar que ele tirasse as sandálias, por ter um background egípcio na cabeça, Moisés poderia julgar que aquela voz era a voz de um demônio, de um espírito do deserto ou até de um gênio, como eles acreditavam, mas nunca a voz de um Deus, ainda mais o Deus verdadeiro. Agora, se essa voz dissesse para ele: tira as sandálias dos teus pés porque esse terreno é sagrado, aí Moisés então entenderia que aquele que estava falando com ele ali não era um vulto do deserto, mas era uma divindade. Não uma, mas a divindade, o Deus de seus ancestrais. E embora Moisés estivesse já há longos anos longe da terra de Faraó, ele ainda trazia esta cultura e Deus, de maneira muito sábia, falou com Moisés de uma forma, numa linguagem que Moisés pudesse entender. É por isso que aquela ordem de Deus para Moisés foi apenas circunstancial e não virou doutrina nem para os judeus, nem para os cristãos. Percebeu como um artefato me ajuda a dar contexto para o livro sagrado? Isso aqui foi apenas um exemplo, eu tenho muitos outros para dar para vocês. Exemplos, por exemplo, como a palavra no original tem um significado mais profundo ainda. Então o meu desejo é partilhar isso com você, mas eu sei que vocês podem de repente estar falando assim: ah, Rodrigo, mas sinceramente o meu problema é que eu não tenho tempo
para fazer esse curso, a minha vida é muito complicada, eu queria fazer uma faculdade, eu não posso. Deixe-me dizer, esse curso é feito para pessoas que não têm tempo, porque é o seguinte, toda quarta-feira, às 20 horas, eu posto uma aula nova. Estou até pensando em postar 2 aulas por semana, nós estamos com essa ideia aí. Mas por enquanto estamos postando apenas uma aula toda semana. E se você quiser assistir essa aula às 20 horas na quarta-feira, pode assistir. Mas se você quiser assisti-la na quinta, na sexta, sábado, domingo, a hora que você quiser, você pode assistir. Porque sendo uma plataforma, a aula está ali, liberada para você assistir ou assistir de novo quantas vezes quiser e com quem quiser. Você pode espelhar o seu celular, por exemplo, num aparelho de TV e assistir com sua mãe, com sua namorada, com seu tio, com seu pai, com seu amigo, fazer um grupo de estudos e ali estudar. Pegar uns 5 ou 6 amigos, colocar a aula lá na televisão e acompanhar com a Bíblia e fazendo anotações. Ah, eu falei uma coisa lá que interessou, você dá o pause. Então não tem mistério. Essa semana não deu, na outra você tem. E por ser uma aula por semana, talvez eu colocarei 2, como eu falei, você tem tempo hábil para ter um contato profundo com a Bíblia toda semana e aprender coisas como esta que eu dei o exemplo para você. Ah, Rodrigo, mas vocês que são teólogos, são muito técnicos às vezes para falar, eu tenho pouca escolaridade. Não se preocupe. Eu estou fazendo essa aula de uma forma profunda, para que não fique um conhecimento muito superficial, muito raso, senão não tem sentido o que eu estou falando aqui. Mas mesmo sendo uma aula profunda, eu estou usando toda a didática que eu aprendi ao longo de muitos e muitos anos, ensinando desde a pré-escola até cursos de mestrado e doutorado. Então fique tranquilos. Fique tranquilo. Aliás, desses 2.000 alunos que estão inscritos, nós já temos recebido feedback e muitos, mas muitos, eu repito, estão parabenizando o conteúdo do curso, a clareza das ideias. E eu tenho ali idosos, jovens, juvenis, adolescentes, universitários, pós-universitários, pessoas de negócios, pessoas que têm baixa escolaridade. Tem um leque muito amplo de pessoas e você pode fazer parte dele. Aliás, você deve fazer parte dele. Aí você pode falar, tá, Rodrigo, como é que funciona esse curso? É uma assinatura, tá bom? O preço que nós colocamos é um preço razoável que todo mundo possa pagar, R$ 59,90 por mês, tá bom? Por mês. Aí você fala, tá, mas vem cá, e se eu me apertar e não quiser continuar porque eu não gostei ou porque ficou apertado para mim? Porque mesmo para algumas pessoas pagar R$ 59,90 também não é tão simples assim. Não se preocupe. Se você fizer a assinatura, eu garanto para você, estou colocando o meu nome aqui em jogo. Se você fizer a assinatura e por qualquer razão não quiser continuar, é só entrar em contato com a equipe e automaticamente eles pegam e cancelam a sua assinatura e você já passa a não pagar mais no mês seguinte. Você pode pagar em cartão de crédito ou em boleto bancário, tá bom? E de quebra, em fazendo esse curso, essa assinatura, você estará ajudando a construir o Museu de Arqueologia Bíblica do NASP. Aí depois é só você vir aqui, poder ver pessoalmente os artefatos que nós temos aqui, originais, e saber que você ajudou a colocar pelo menos 1 ou 2 tijolinhos ali daquele prédio. Que tal? É simples, não é? Então faça hoje mesmo a sua inscrição no curso. Eu espero você em todas as aulas. Você é o meu convidado. Vamos aprender juntos da Palavra de Deus, vamos nos aprofundar no livro sagrado. Ah, e tem uma coisa também que eu não podia esquecer, eu não podia terminar esse vídeo aqui sem esquecer esse bônus. Se você fizer a assinatura anual, tá bom? Se você fizer a assinatura anual, porque tem a modalidade mensal e anual. Se você fizer a anual, aquela que é dividida em 12 parcelas, aí você de quebra vai levar como bônus um curso de arqueologia, de introdução à arqueologia, os vídeos das aulas de introdução à arqueologia, um curso de introdução à língua hebraica, para você entender um pouco do Antigo Testamento, um curso de introdução à língua grega, para entender os fundamentos do Novo Testamento, e um curso sobre a Bíblia e o dinheiro, tá bom? 4 bônus aí para você. E então, vamos nos aprofundar na Palavra de Deus? Você gostaria de ser o meu companheiro de jornada no estudo da Bíblia Sagrada? Então eu aguardo você na nossa próxima aula, ainda que de maneira virtual, para juntos conhecermos mais e mais o livro sagrado, a carta de amor que nos foi dada pelo próprio Deus. Um abraço e até a nossa próxima aula, hein?